Que gere vida, Senhor meu Deus, em cada um de nós que estamos ouvindo a Tua palavra. Eu sei, Senhor meu Deus, que sem a Tua ação, tudo isso, Pai amado, será impossível. Então eu te peço que abençoe ricamente, Senhor meu Deus, todo esse trabalho, para que nós saiamos daqui cheios do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra nos transforme, nos purifique, gere vida em nós, Senhor. Todas essas bênçãos eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome do Teu Santo e amado Filho Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço também a Deus, irmãos. No dia 3 de junho, né, Eduarda completou o ano, e eu fiz 10 anos, né, que o Senhor salvou a minha vida. No dia que a Eduarda completou o ano, foi o dia que estava havendo ceia, né, e eu me lembro que eu tinha tomado a decisão, não tinha dito a ninguém. E pai, o parece que estava divino, ele ligou para mim rápido, Josias, vem que o culto está terminando, porque estava tendo um evento na igreja, era alguma coisa estava vendo na igreja que o trabalho ia terminar mais cedo. E eu saí de carro nas carreiras, né? Chegou lá, aí o pastor, quando ele fez a pergunta, né, eu tomei, quer dizer, a decisão estava tomada. Eu externei para que as pessoas soubessem ali, né? Eu tinha dito apenas a um colega no trabalho. Aí, irmãos, eu agradeço a Deus por esses 10 anos, né? E eu quero tentar falar, irmãos, eu peço ao Senhor, tentar falar não. Se for da vontade do Senhor, sai, né? Muito mais daquilo do que aquilo que eu pensei falar. Então, eu queria falar, irmãos, nessa noite um pouco da unidade da igreja, da união da igreja. Não é isso? Nós nos encontramos em um momento. Primeiro eu queria pedir aos irmãos, antes que eu esqueça. Eu tenho uma dificuldade muito séria de concentração. E assim, mas é sério mesmo, não pensem que eu estou tentando falar dessa forma para pedir de uma forma delicada que prestem atenção em silêncio. Não, não é isso não. Eu ontem estava conversando com os colegas e rapidamente, quando terminei de contar, falar de alguma coisa, aí eu disse, foi de que eu estava falando? Ele disse, não, a gente estava... Pronto, e deu um branco ali, eu passei um tempo, depois eu me lembrei. Então assim, quando eu me desconcentro, eu me distraio, aí dá meio que um apagão para voltar, para eu ligar novamente, né, de onde eu estava. Aí eu peço aos irmãos que prestem atenção, que evita assim, um pouco assim a conversa, né? Irmãos, vejam só, Deus ele colocou no mundo a sua igreja. O objetivo principal de Deus é de tirar homens de dentro do lamaçal do pecado, porque era e é assim que os homens que estão fora de Cristo, eles se encontram. E Deus, ele com a sua misericórdia no plano da sua redenção, ele chamou homens de dentro do pecado, gerando vida nesses homens, para que esses homens fizessem parte de uma família. Eu estava meditando hoje nessa passagem aqui, quando ele diz assim, na verdade não era nem essa, era numa história de Gamaliel, que eu ia falar e vou falar, mas lendo aqui, ele diz assim, esse capítulo 17, Jesus ele começa orando, ele sabe que ele vai partir, ele sabe que ele ali já iria entregar a sua vida. Então, tentem perceber aqui nas falas de Cristo, quase que um último apelo de um momento tão importante, né, na vida dele e na vida daqueles que estavam ali presenciando o sofrimento dele, como ele quando chega no Getsemane, ele disse que ele está profundamente angustiado até a morte. Então essas palavras de Cristo aqui intercedendo ao Pai. Primeiramente aqui ele intercedeu por aqueles que estavam ali com ele, alguns discípulos e apóstolos que estavam já ali com ele, e ele intercedendo, e ele vai dizer que o único que se perdeu foi o filho da perdição, não é isso? O único que se perdeu porque ele era filho da perdição, e se ele era filho da perdição, não tinha como ele ser salvo. Cristo ele vai interceder fortemente por esses apóstolos, pedindo a Deus que livre eles do mal, que eles estão no mundo. Quando eu estava no mundo, Pai, eu guardava eles, mas eu volto para Ti, Pai, guarda eles, livra eles do mal, pedindo constantemente, intercedendo, de tal forma que Satanás pediu para destruir a fé de Pedro. E Jesus ele já tinha orado por Pedro,
e ele não permitiu que aquilo ali acontecesse. Eu sempre imagino a gente como filhos de Deus, como esse bebezinho do irmão Sadraque, que se deixar ele sozinho, ele não sabe de nada. Ele não sabe preparar uma comida, ele não vai saber tomar um banho, ele não vai saber de nada, e possivelmente dentro de uma casa, em um abandono, possivelmente ele irá morrer. Não é isso? Possivelmente. Então, ele precisa do auxílio constante da mãe e do pai, ou de alguém que cuide dele. Então, dessa forma, é o povo de Deus que Deus gerou. Pessoas são geradas por Deus, são gerada vida em pessoas, para que elas façam parte da família de Deus. E Deus, de forma alguma, Ele nos abandona. De forma alguma. Nós precisamos constantemente dos cuidados de Deus, e Ele sabe disso. Ele sabe a nossa necessidade muito antes de nós pedirmos a Ele. Qualquer coisa que a gente peça, Ele sabe muito antes a nossa necessidade. E o Senhor Jesus Cristo aqui intercedendo por esses apóstolos, Ele agora se volta para esse povo que está aqui sentado. Ele, em média de 2000 anos atrás, Ele olhou para um pequeno grupo. Eu estou dizendo aqui, irmão, não estou limitando apenas a vocês, mas a todos do presente que creem, e a todos do futuro que crerão. Ele olhou para diante e Ele diz assim: não rogo somente por estes. Ele não estava rogando ao Pai somente por aquelas pessoas que já estavam ali e que acreditavam nele, mas também por todos aqueles que virem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Então, o que é que acontece? A palavra do Senhor, ela é vida e é espírito, e ela gera vida nas pessoas, para que essas pessoas façam parte de uma família. A gente vê aqui em Efésios capítulo 2, essa leitura que diz assim, ó. Primeiro eu vou contar uma história. Tem um autor, né? C.R. Sproul. Ele disse que estava em uma viagem, e ele, a esposa dele, mais 2 colegas, né? 2 amigos lá, 2 irmãos, talvez um casal, eu não me recordo direito. E ele disse que estava fazendo uma viagem, e ele disse que quando chega no momento de apresentar o passaporte, aí ele disse que aquela autoridade que pedia, né, para conferir o passaporte, para ver cidadãos de onde eles eram, aí pede a eles os passaportes deles, e eles vão e dá a eles, né? Só que quando eles abrem ali aquela bolsa ali para entregar os passaportes, aí, mas isso foi real, viu? Aí ele encontra a Bíblia dentro da bolsa deles. E quando ele encontra a Bíblia dentro da bolsa deles, aí ele já está com os passaportes e eles são americanos. Aí ele olha assim e diz: vocês não são americanos. Aí eles, porque você vê, né, uma autoridade ali, seja no aeroporto, o que for, você vê ali, ele pega o seu passaporte, e naquele momento ali ele dá aquela travada. Ele disse que isso causou um grande susto nele e naqueles que estavam ali. Ele olhou para o passaporte, olhou para a bolsa dele, viu a Bíblia e disse: vocês não são cidadãos americanos. Aí ele disse: como assim? Aí ele pediu com licença, pegou a Bíblia deles e abriu em Efésios capítulo 2, versículo 19. E ele disse assim, ó: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ou seja, ele ali naquele momento ali, ele quis dizer o que, né? Ele mostrou que ele era um cristão, e ele começou tratando aquelas pessoas daquela forma, com o amor de irmãos, porque a nossa ligação como igreja, ela vai muito mais além do que nós aqui dentro desse espaço. Tá entendendo? Essa união mística que tem a igreja do Senhor, ela é ligada pelo Espírito do Senhor. Então ele quis mostrar para aquele pessoal naquela hora ali, e ele entendeu claramente
que todos ali que acreditam no Senhor, que são ligados pelo Espírito do Senhor, eles são a igreja do Senhor. Irmãos, vejam só, tem uma passagem aqui em Atos capítulo 5, eu também dando uma lidinha, eu percebi uma situação aqui. Os apóstolos, eles estão pregando, eles estão curando e acontecendo vários milagres. E o que é que acontece aqui? A Bíblia vai dizer o seguinte aqui, ó, que muita gente começou se reunindo aonde os cristãos eles estavam. Muita gente começou ali afluindo para ali e se juntando com o povo e fazendo ali aquela, se alimentando e orando e louvando. Muita gente estava se juntando a eles. Mas uma coisa que eu achei interessante no versículo 14 é que ele vai dizer assim, olha: e crescia mais e mais a multidão de crentes. Ou seja, mais e mais pessoas estavam se convertendo, estavam começando a fluindo para um lugar, fazendo aquele agrupamento ali, não é isso? Se juntando para adorar o Senhor. Mas ele vai dizer aqui assim, ó, que quando essas pessoas estavam se juntando, ele vai dizer tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Não existe como ser um cristão fora da igreja. A Bíblia ela está mostrando aqui que essas pessoas que estavam afluindo para junto daqueles apóstolos, para ouvirem a pregação, que eles estavam crendo, que eles estavam sendo convertidos, a Bíblia mostra que eles aqui não estavam apenas se agregando àquela multidão, mas eles estavam se agregando ao Senhor. A gente não vai ver a Bíblia falar em lugar nenhum, de que ela fala de uma forma no singular. Sempre ela vai falar no plural em relação ao povo de Deus. Ela vai comparar o povo de Deus com um edifício, ela vai comparar o povo de Deus com um corpo, mas sempre colocando no plural. A gente não vai ver a igreja falar. A gente vê lá em Hebreus capítulo 10, o versículo, se não me falha a memória, o 26, ou é o 25, que ele diz que não deixeis as suas congregações como os demais. Ou seja, ele mostra, a Bíblia fala que é preciso que nós estejamos em um local, reunidos, adorando, porque muitos de nós, e muitas pessoas que estão aí fora, dizem assim, não, mas eu posso servir a Deus em casa. Mas você não encontra uma passagem onde mostra pessoas que poderiam estar reunidas, entendam bem, pessoas que poderiam estar reunidas e elas abdicavam daquilo. Pelo contrário, eles não tinham um banco confortável como esse que nós temos. Eles iam para a beira de um rio, onde tinha mosquito, muriçoca mordendo, frieza, outros animais, local totalmente desconfortável, e eles estavam ali naquele ajuntamento adorando ao Senhor. Essa questão da igreja e da adoração da igreja, ela não é recente, ela não é apenas de 2000 anos atrás. A gente já vê lá em Caim e Abel, e até mesmo ali partindo de Adão, a adoração. Porque como foi que Adão e Caim foram levar sacrifícios para Deus? Será que eles não aprenderam com alguém quem era Deus? E que esse Deus ele é único, e que ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória? Com quem eles aprenderam isso? Para que eles fossem ali fazer aquele sacrifício. Como é que a Bíblia vai dizer que o sangue de Caim, de Abel, ele ainda clama? Ele fala de coisas excelentes, de coisas maravilhosas. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que aquele sacrifício de Abel, ele foi ali oferecido com fé. Aquele sangue daquele sacrifício ali que foi oferecido a Deus por fé. Irmãos, vejam só. O Senhor Jesus Cristo aqui, ele continua, eu me perdi já, eu não disse. Aqui em Atos capítulo 5, a gente vê essa questão da igreja do Senhor,
mesmo ela passando por dificuldades, mas a igreja do Senhor, ela permanece de pé. E ela permanece de pé. Pedro, ele vai dizer no capítulo 1, versículo 5, que ele é quem nos guarda para a nossa salvação. Nós somos pessoas falhas, irmãos. Deus, ele começou uma boa obra na nossa vida e ele está completando a cada dia. A gente vai ver aqui que o Senhor nos chamou para o aperfeiçoamento dessa unidade como igreja. Irmãos, a Bíblia vai dizer que nós somos o santuário, a morada onde mora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos a morada dele. A Bíblia, ela vai nos mostrar constantemente o amor e o cuidado que Deus ele tem pela sua igreja. Vai mostrar que as portas do inferno, elas não prevaleceriam abertas contra a igreja do Senhor. A gente tem vivido momentos em que o Senhor Jesus Cristo dizia que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É uma coisa já meio que antiga, né? E ao mesmo tempo recente. Para mim é recente. A partida do meu pai, né? A gente passou algumas sequências de problemas e uma delas foi a partida do meu pai. Então assim eu me encontro meio que me curando, né? Me cicatrizando de dores como essa. Tá entendendo? Cheguei a momento de ficar bem entristecido aqui dentro da igreja, porque às vezes não vinha um, não vinha outro irmãos, e eu ia fazer assim um trabalho com Duda, Bia e Mércia, e chegou muitos dias assim de eu conversar: Senhor, se for de fechar, porque você não fecha logo? Porque a igreja, Senhor, mesmo depois que meu pai partiu, aí parece que foi que mais ainda os irmãos se distanciaram. Se o Senhor vai fechar, porque você não fecha logo a igreja? Tá entendendo? E assim, muitas coisas na nossa vida, irmão, ela vai acontecendo e vai somando. E eu vejo que Deus é quem tem cuidado com a sua igreja. Tá entendendo? Se tudo isso que a igreja está passando, principalmente eu digo aqui, feita a gente aqui nos Mendes, porque é muito bom você fazer um trabalho assim, é maravilhoso. Mas abra uma igreja e vai fazer 3, 4 pessoas o trabalho. E isso não é um dia, mas toda semana. E você vai ver se sair, como é que você vai se sentir. Você que está sofrendo, passando por dificuldade. Está entendendo? Então eu agradeço a Deus, irmãos. Eu estava vendo aqui uma parte em Gamaliel, quando o pessoal pegou o povo de Deus para matar, pegou os apóstolos para matar. E quando eles pegaram o povo de Deus, os apóstolos para matarem, quem interviu foi Gamaliel. Ele olhou assim e disse: olha, teve um homem que se levantou com determinadas ideias, fazendo isso e isso, e apareceram seguidores dele. E aquele homem morreu e se desfez daquela sociedade. Outro homem se levantou, morreu e também se desfez. Mas esse povo não. Vocês tenham cuidado para não se encontrarem lutando contra o próprio Deus. E a gente vê ali que naquele momento, irmãos, aquele povo de Deus, ele sai dali, mesmo depois de ter sofrido, porque foram açoitados, mas eles saem dali felizes, glorificando ao Senhor, por eles terem sido dignos de terem sofrido. E muitos de nós nos regozijamos em momentos de dificuldade. Mas no momento da dificuldade, é duro. E todos aqui sabem disso. Não é isso? Eu me lembro de uma passagem que João ele diz que eu sou companheiro, eu sou irmão e companheiro vosso na dor, nas tribulações, nas perseguições. Porque todo o povo de Deus tem sofrido nesse mundo. Todo o povo de Deus tem peregrinado nesse mundo.
passando por dificuldades. Mas de uma coisa nós temos certeza, de que a igreja do Senhor, que foi chamada pelo Senhor, ela foi criada pelo Senhor, ela não vai ser destruída. Qualquer instituição humana, ela vai falhar e ela vai ser extinta. Mas a igreja do Senhor, ela nunca, e não é porque nós, membros desse corpo, sejamos perfeitos, mas é porque o cabeça, ele continua sempre intercedendo e guiando esse povo, impedindo que eles se destruam. Sempre, o cabeça sempre está fazendo isso, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, irmãos, que nós somos chamados, e a palavra de Deus, nós cremos através da palavra de Deus. E isso acontece porque ele diz, a fim de que todos sejam um. O propósito de Deus em chamar as pessoas para crer nele, não é para que nós tenhamos individualismo. Não é para que eu seja um cristão, o outro ali é um cristão, o outro é um cristão. Não, mas a gente tem que ter essa certeza de que o povo de Deus, ele é um corpo. Ele nos chamou para que nós fôssemos um corpo. Ele nos chamou para que a gente seja um corpo. E de fato nós somos um corpo. Nós somos formados e somos unidos através do Senhor Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito. A gente vê essa passagem desse irmão que falou que ele dentro daquele em outro país, ele viu ali aquela pessoa ali se comunicando com ele, e depois pegou, deu os passaportes deles ali e assinou, deu logo ali o visto, tudo tranquilo, porque naquela alegria ali de ver outros irmãos, porque essa alegria, irmãos, é dada pelo Espírito Santo, que nos une. Por isso que a igreja do Senhor, irmãos, ela não pode viver em desunião. Ela não pode viver em desunião. Todos nós, se olharmos para o espelho com humildade, a gente vai ver quantas falhas nós temos e quanta necessidade nós temos de mudar. Agora, não só pode ser eu que tenho que olhar para os meus defeitos, para os meus erros. Todos nós temos que olhar constantemente com humildade para esse espelho e ver de fato as nossas impurezas, as impurezas que ainda tem em nós. E ele disse que a gente foi chamado, a gente vê aqui em Romanos capítulo, misericórdia, 8, Romanos capítulo 8, versículo 29, ele vai dizer: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Nós fomos chamados para sermos conformes à imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitas vezes, irmãos, a gente está fazendo um trabalho com poucas pessoas, e a gente, de fato, a gente sabe que o Senhor está naquele trabalho, mas a gente não pode se contentar com poucas pessoas. Não pode se contentar com poucas pessoas, porque o Senhor, ele vai dizer aqui que ele chamou muitos, né, para que fossem conforme a imagem de seu Filho. Não foram 2 ou 3 pessoas. A gente vê aqui o Senhor dizendo aqui ainda no versículo 21, a fim de que todos sejam um. E vejam, irmãos, como é que ele vai agora fazer uma comparação. Eu e você aqui, eu e você, tão diferente, e que por algumas vezes a gente já se desentendeu, ou por alguma demanda que a gente teve entre nós, mas a Bíblia ela vai dizer assim, veja o exemplo que eu tenho que ser irmão seu. Ele diz assim, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Ele diz que essa união que tem entre o Pai e o Filho
ela tem que ser igual entre nós. E a gente não pode se contentar com a forma que a gente tem vivido como igreja do Senhor. Não pode. Eu não posso me contentar com o meu nível baixíssimo de santidade, de devoção, de dedicação ao Senhor. Eu não posso me contentar. Eu não posso me contentar com pouquíssimas horas dedicadas à leitura, com pouquíssimo tempo dedicado à oração. Eu não posso me contentar com isso. Ele está dizendo aqui que a união nossa um com o outro, ele diz que tem que ser como a união dele com o Pai. Irmãos, quando Cristo ele veio ao mundo, ele era Deus, ele é Deus, mas mesmo assim, constantemente ele buscava a glória do Pai. Eles na eternidade, ele vai dizer aqui no capítulo, aqui iniciando aqui o verso 17, ele diz assim, ele diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Eles buscam, irmãos, a glória um do outro. Eles não têm inveja um do outro. Eles não têm despeito um com o outro. Todos ali, eles são importantes, tanto um como o outro. Eles são importantes. Eles buscam a glória eterna um do outro. Eles têm amor eterno, comunhão eterna e perfeita. Tudo que foi feito e gerado no mundo foi feito nessa comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem, façamos isso, sempre nessa união. E um aqui vai mostrar aqui que um glorifica o outro. E muitas vezes o comportamento do povo de Deus, ele não é assim. A gente tem caminhado, irmãos, e a gente tem percebido nitidamente que cada vez mais tem surgido dificuldades. E as dificuldades, elas não passam. Cada vez mais elas vão se tornando mais contundentes, mais agudas. Elas vão cada vez mais conseguindo penetrar as distrações do mundo. Cada vez mais o mundo está... Olha, já estamos no meio do ano. Tudo está passando rapidamente. Muitas coisas ocupando a nossa mente, nos distraindo. Cada vez mais o povo afastado de se sentar em casa, de ler uma Bíblia, de conversar. Quanto mais é criados atrativos no mundo, de uma forma rápida, o povo de Deus tem se ocupado com muitas coisas e tem se distanciado do Senhor, se distanciado dos propósitos do Senhor. E ele vai e diz assim, olha, tudo isso que ele está dizendo, né, para que a gente seja um, para que a gente tenha crido, né, ele gerou vida na gente, para que a gente fosse um. Igualmente ele é um com o Pai, e ele chama isso de que é uma união espiritual, não é isso? Só que nessa intercessão de Jesus, ele não está pedindo para que a minha união com o pastor Isaac seja apenas uma união espiritual, porque o Espírito que tem nele tem em mim, e tem em qualquer um daqueles que crê no Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 13, se não me falha a memória, que quando a pessoa crê, ela é selada com o selo do Espírito Santo. Agora ela é propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia vai dizer que o homem, quem batiza o homem com o Espírito Santo, Mateus capítulo 3, versículo 11 ao 12, diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levantar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
O Senhor Jesus Cristo é quem batiza. E a Bíblia vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 12, se não me falha a memória, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos. O batismo com o Espírito Santo, imaginem, como é que acontece uma união onde um membro ele é batizado com o Espírito Santo e o outro não? Como é que uma pessoa ela é de Cristo e ela não foi batizada com o Espírito Santo? Não teria uma unidade nesse corpo. Faltaria alguma coisa no dedo, na mão, no pé, no braço, a gente se tratando como corpo. Ele vai dizer: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Todos fomos batizados. Então somos ligados misticamente através do Espírito Santo do Senhor. Mas só que ele vai dizer algo, irmãos, que a igreja ela não pode se limitar apenas a essa comunhão espiritual. O Senhor ele não está pedindo a Deus unicamente para que a igreja tenha essa unidade, essa união espiritual. Ele vai dizer assim, olha, para que o mundo creia, ele fala assim, ó, também sejam eles em nós, para que o quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a nossa união é para que o mundo veja e o mundo creia no Senhor através da nossa união. Então a gente tem que ter consciência que a nossa união ela faz com que pessoas creiam no Senhor. João capítulo 13, o versículo é o 35. Ele começa falando aqui do novo mandamento, do amor, que ame um ao outro e tal. Ele vai dizer no 35: quando nós nos amamos, quando o vínculo, o que nos liga é o amor, que tem que ser o amor. A Bíblia diz assim, ó: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então ele está dizendo aqui nesse versículo aqui, irmãos, o Senhor está rogando a Deus por essa união espiritual, mas não somente por essa, porque essa união espiritual, irmãos, é para que a gente seja aperfeiçoado. A gente vai ver aqui, irmãos, ó, em Efésios capítulo 4, a unidade da fé, a gente vê aqui a partir do versículo 11, ele dizendo assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista, qual foi o objetivo disso? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. O que é ser santo? É separado para Deus. No momento em que nós cremos, nós fomos separados para o uso exclusivo de Deus. Não foi para que a gente ainda participasse do mundo. Ou ora eu participo do mundo e ora eu não participo. A Bíblia diz que nós somos chamados, que foram dados pastores, apóstolos, profetas, com vista, com o objetivo de sermos aperfeiçoados, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé.
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele vai dizer que essa união as pessoas que estão no mundo têm que ver. Irmãos, Filipenses capítulo 2, ele vai dizer assim, a partir do 1: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ele vai falar aqui desse exemplo, irmão, porque quem deu esse exemplo de humildade foi o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, um comportamento errado, a gente vê aqui em Gálatas capítulo 2, a gente vê aqui uma história. Existia ali os irmãos, não é isso? Os gregos ali, os que eram judeus, da circuncisão, não circuncisos, e a gente vê que Pedro se junta com eles ali e começa comendo ali com os irmãos que não eram da circuncisão. E eles começam se alimentando. Quando chegam os irmãos da circuncisão, Pedro se afasta daqueles irmãos. Pedro começa ali excluindo aqueles irmãos. Vejam que nós, como servos do Senhor, erramos. E que mesmo que fosse uma igreja onde Pedro era o pastor, ele causou naquele momento ali uma divisão, um cisma. Ele criou ali uma alienação ali, uma separação entre um determinado povo desse lado e desse outro. Paulo vai dizer que olhou a Pedro ali e repreendeu ele na frente de todo mundo, para que aquilo ali não acontecesse. Em outra passagem aqui mais adiante, no capítulo 5, a partir do versículo 13, Paulo vai dizer assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só mandamento, em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vê o que ele vai dizer. Nós temos a missão, nós somos ligados já espiritualmente, mas essa ligação espiritual, ela tem que fazer com que pessoas aí fora creiam no Senhor Jesus Cristo. Eu tenho falhado nisso. E ele vai dizer assim, para determinados comportamentos, como aquele que Pedro teve naquele momento ali, e que ele foi repreendido por Paulo, e que Pedro de imediato entendeu e passou a assumir outra postura. Só que muitas vezes, irmãos, nós nos comportamos como se a palavra de Deus ela não gerasse vida em nós. Tantas vezes é lido, tantas vezes é pregado e parece que... Sabe quando a pessoa, você tem um filho e você é até engraçado, você acha que dá risada às vezes, né? Escondido com o esposo em casa. Tem um filho que ele tem um desejo de ser jogador de futebol e ele é péssimo no futebol. Você não diz ali a ele, porque não quer ali entristecer alguma coisa, mas sabe que ele não tem dom nenhum, talento nenhum para futebol. Muitas vezes a gente está dentro da igreja e parece que a gente está ouvindo e parece que não há transformação nenhuma em nós. Não é isso? Ele vai dizer assim, agora no versículo 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A igreja do Senhor ela é unida espiritualmente
E a igreja do Senhor, ela é unida também de uma forma visível, para que as demais pessoas vejam o nosso comportamento. Nós sabemos, irmãos, e é nítido que a falta de amor tem se multiplicado no mundo. Mas a gente não pode ceder, a gente não pode continuar se desgastando, se destruindo. Nós somos a igreja do Senhor. Ele é o cabeça desse corpo. E ele fala que se isso acontece, de um morder o outro e ali está ali com um comportamento desse, ele fala que isso se desfará. É como um reino, né? Ele disse: se um reino for voltar dele contra ele mesmo, ele vai fazer o quê? Vai se desfazer. A gente vê aqui no capítulo, irmão, no capítulo 5 ainda, ele vai dizer assim: algumas obras, que essas obras não entrarão no reino de Deus. A gente só pensa que o que não entra no reino de Deus é um estuprador, né? Opa aí, que pecado! Um adúltero, um homicida, não é isso? Aí a Bíblia começa falando de coisas que muitas vezes, ninharias, que nós ainda acumulamos em nosso coração. Ele diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, que é discussão, idolatria, feitiçaria, não, porfias é que é discussões, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. E muitos que se encontram no mundo como povo de Deus, isso tem acontecido. Isso tem acontecido. Nós não podemos de forma nenhuma, dentro de nós habita o Espírito do Senhor, Ele tem ciúme. Nenhum que está aqui sabe orar como convém, a Bíblia diz isso. Mas o Espírito de Deus, Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, diante de Deus, porque eu não sei orar como convém, mas Ele está intercedendo por mim e por todo aquele que crê no Senhor. Então essas situações, todas as situações, irmãos, são situações que a gente vê que elas não devem acontecer, porque a nossa união também visível, ela tem que ser demonstrada. E eu nesse momento eu posso dizer, hoje a irmã Quitéria, ela escutou o que ela deveria ter escutado. Mas eu vou dizer com toda sinceridade, primeiro está servindo para mim, porque eu sei que eu sei que o que eu sou, eu deveria e devo muito que melhorar, para no trato com os irmãos, a dedicação ao Senhor e muitas outras coisas. O sentimento que a gente deve ter é como o povo lá quando Acã pecou. Será que foi esse? Será que foi aquele? Será que foi aquele outro? Será que foi eu? Quando Jesus disse, só tem um traidor aqui, oxe, será que porventura sou eu? Ele não disse, será que é Alain? Deve ser Loami, eu acho que é a irmã. Não, irmãos, cada um apontava para si. Será que sou eu? Será que sou eu? Independente de quem seja, é sabido, irmãos, todos que aqui estão, pela mente de Cristo que tem em vocês e em mim, nós sabemos que nós não somos perfeitos e que muitas vezes nós podemos e nos comportamos como Pedro se comportou. Mas é preciso que a gente tenha em mente que nós representamos a unidade de Cristo e de Deus, da Trindade. E ele diz assim, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste, como também amastes a mim. Vejam que
tudo isso, todo esse poder que a igreja ela tem, essa união que a igreja tem, Deus ele vela, ele tem cuidado da sua noiva. Nós não estamos só. Tudo que é necessário para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa santidade, para a nossa piedade, está no conhecimento de Cristo Jesus. É preciso que nós clamemos ao Senhor, que a gente leia, que a gente ore e peça: Senhor, eu não tenho força nenhuma. Eu não tenho força nenhuma de transformação, eu não sinto desejo de ser transformado, eu não sinto nada, mas eu sei que o Teu Santo Espírito, Senhor, Ele pode mudar a minha vida. Me muda, Senhor, me transforma, me santifica, me faz habitar em amor com os meus irmãos, Senhor. Eu preciso disso, porque a nossa união, Senhor, ela vai te mostrar para os incrédulos que existe um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e que é o único Salvador sobre a face da terra, e que nós, Senhor, somos amados por Ti, porque quando as pessoas do mundo percebem a nossa união, eles entendem que nós somos amados por Deus. É o que Jesus está dizendo na oração dele. E que nós estamos dando, irmãos, as últimas caminhadas, e logo nosso Senhor voltará, e Ele não quer uma noiva, Ele quer uma noiva bonita, Ele não quer uma noiva cheia de ruga, Ele quer uma noiva bonita, adornada, santificada, purificada, lavada pelo sangue dEle. Todos nós, minhas filhas, pronto, primeiro eu, minha esposa e minhas filhas, nós temos que buscar essa melhora, essa ligação com os irmãos. Nós temos, eu não sei vocês, mas nós precisamos disso. Ninguém consegue ser um cristão em casa, sozinho, ele não consegue. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Porque quando eu sinto uma coceira aqui, irmãos, eu não me esfrego numa parede como um cavalo, eu coço com a outra mão. E se as minhas pernas fraquejarem, eu não vou me jogar no chão não, eu vou tentar botar os braços para me proteger da queda. E a Bíblia diz que é de tal forma essa união, de que quando um membro se alegra, todos os outros membros se alegram, e que quando um sofre, todos sofrem junto com ele. Hoje eu botando o cadeado lá, caiu aquele pega-ladrão em cima do meu dedo, mas foi uma dor que chega... Aí diz assim, rapaz, chega a sentir uma coisa no coração, um aperto no coração, porque todo o corpo sente, meu irmão, todo o corpo sente, e é preciso que eu entenda isso, que eu sou um pequeno membro, que faz parte de todos esses membros, somos a família do Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor, Ele tenha misericórdia de nós, que Ele continue nos abençoando, né? Que Ele continue com essas igrejas abertas, que o pastor Isaac, né, ele esteja muito mais anos aqui, né, participando, né, já que participou de 40, pode participar mais de um bocado, né, que todos, né, que permaneçam, e agradeço a Deus pelos visitantes, né, isso, pela irmã Simônia mesmo, é um prazer ter a irmã Simônia aqui com Monique, né, isso, de ter aqui os visitantes aqui também, como Sandra também, que já participou muito aqui conosco, tá entendendo? E de todos os irmãos, nós agradecemos, principalmente nós aqui da congregação de membros desse pequeno grupo, nós agradecemos muito a presença de todos vocês aqui. Vamos cantar um corinho, irmãos? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos